Então, vamos lá, na segunda parte da nossa aula, né? O que eu estava dizendo para vocês? Eu estava dizendo que, para Piaget, cada fase do desenvolvimento, nós vamos observar alterações, tanto no aspecto da inteligência, né, no aspecto intelectual, quanto no aspecto afetivo. Muda também a compreensão da criança em cada fase do mundo ao redor. Então, ela estabelece vínculos de uma forma diferente, ela consegue, agora já começa a desenvolver empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Para vocês terem ideia, a empatia vai influenciar diretamente no processo de aprendizagem. Porque a empatia faz a criança olhar para o professor, não só com medo, né? Com a sensação de tenho que me proteger, ele vai brigar comigo, mas assim, tem uma pessoa ali falando, né? Tem uma pessoa ali na minha frente que está ali se comunicando comigo, e aí eu preciso dar atenção a ele, né? Tudo isso influencia no resultado final, que é a aprendizagem. Nas operações formais, essa etapa, o que a gente vai perceber? Né? Que vai ter um desligamento do real, por um lado, e por outro lado, vai ter uma submissão ao universo do possível, da afetividade. Então, a afetividade ela vai se deslocar de pessoas, de normas, né, das normas enquanto objetos, para teorias e ideais que o pensamento pode agora constituir. Vocês estudaram isso, nesse operatório formal, o que a gente tem? A criança não vai mais só reproduzir aquilo que ela viu, mas ela tem a própria compreensão de regras e normas. Então, ela tem regras, ela desenvolve uma ética pessoal. Eu não vou fazer isso, não é porque eu vou ser punido, não vou fazer isso porque não é legal eu fazer, não quero fazer, eu não me sinto bem fazendo. Isso é de uma fase do desenvolvimento que a gente não pode esperar antes dos 12 anos de idade. Antes dos 12 anos, a criança não é capaz de fazer isso, né? Ah, não, Lúbia, mas olha, minha filha de 6 anos, né, já fala, não vou fazer, tô cuidando, mas é do aprender, né, da convivência em família. O não vou cometer esse erro, porque ele me incomoda, precisa estar na fase da operação formal, porque é esse desligamento que ele fala aqui, né, da submissão ao possível. Tem uma afetividade envolvida nessa escolha, nessa tomada de decisão, na relação com o outro. São os denominados sentimentos ideológicos, que concluem a evolução concebida por Piaget para a afetividade, em correspondência ao desenvolvimento da inteligência. Se por um lado, né, tem o amadurecimento, inclusive do lobo frontal nessa fase, onde a criança está muito mais preparada para compreender o abstrato, a criança nesse momento ela está muito mais pronta para compreender as teorias que movem o mundo, né? Agora ela também é capaz de ter a sua própria ideologia. E aí, ideologia, por exemplo, sobre cuidar do ambiente, sobre projetos sociais, é nessa fase que isso realmente aflora como dele, e não mais como uma reprodução de outro adulto. Tá? O que nós estamos observando aqui? Em todos os autores, nós temos teorias que relacionam a aprendizagem, o intelectual, com a afetividade. De formas diferentes, mas todos estão falando que para aprender precisa estar ali interlaçado com o intelectual, com a estrutura física, mental, a afetividade. Resumindo, para Vallon, é importante focalizar as interações entre sujeito e objeto, destacando dentro desses objetos o outro que se emociona e que permite a gênese, início, a origem, das primeiras cognições, os primeiros processos de aprendizagem e a construção do conhecimento pela criança. Então, para Vallon, essa emoção que é despertada nessa relação com o cuidador é algo muito importante no desenvolvimento da inteligência, da aprendizagem do mundo.
Trata-se, então, de destacar os detalhes das intervenções sociais, a importância dessa relação mãe-bebê, dessa relação cuidador-bebê, né? As emoções que se expressam nas ações e nas palavras daqueles que dela participam, adultos e crianças. E aí eu vou lembrar vocês de uma história que eu já contei. No século passado, início do século passado, as crianças que não tinham pais, aquelas crianças que não tinham família, ou que a família não tinha condição de cuidar, ou filho de mãe solteira, ou filhos de pai que tinha outra família, né? Eram levados para as instituições de abrigo. E nessas instituições de abrigo, tinha cama, tinha comida, tinha roupa limpa, trocava a fralda dele, temperatura adequada. E o que começaram a perceber? Um alto índice de mortalidade dessas crianças. As crianças não morriam por falta de cuidados físicos, elas morriam por falta de cuidado emocional. Então, o desenvolvimento começou a ser estudado a partir do momento dessas primeiras pesquisas em cima dessa relação entre o desenvolvimento humano e a afetividade. Então, vamos voltar aqui nessa última frase de Vallon, né? Ele fala, trata-se então de destacar os detalhes das interações sociais. As emoções, não é? Olha só, detalhe da interação social, não é dar água e comida para o bebê. É a emoção que eles expressam nessas ações. Fez sentido, gente, para vocês isso? Porque isso é riquíssimo. Sim, fez sentido. Então, principalmente quem vai trabalhar com a educação infantil, ter esse exemplo que eu trouxe hoje aqui para vocês muito em mente. Não é o dar a comida para a criança, mas é a forma que você oferece a comida para a criança. Vamos voltar na história lá de Vygotsky, sentido e significado. Ele está falando da mesma coisa, só que ele está falando da ação e não da palavra, né? Porque Vygotsky, ele fala muito da linguagem. Aqui, o Vallon está falando assim, olha, gente, tem uma relação na ação, não é só no falar, não. É na ação que você faz para a criança. Se a ação estiver carregada de emoção, a criança vai interagir com aquela ação de uma forma diferente, muito mais enriquecedora para o seu desenvolvimento. Vygotsky, então, a ênfase dele está na relação histórico-cultural que é expressa principalmente pela linguagem, né? Tanto da criança quanto do adulto. Para ele, essas relações tinham influência tanto no desenvolvimento como na aprendizagem. Para Vygotsky, o fator fundamental que liga esse desenvolvimento, um interruptor que liga esse desenvolvimento é a linguagem estabelecida entre o cuidador e a criança. A afetividade, para Vygotsky, está diretamente ligada às subjetividades dos envolvidos nas interações. Então, voltamos à história do sentido e do significado. Para ele, o grande elo de ligação do desenvolvimento da criança é a linguagem, mas para Vygotsky existe o sentido da palavra e o significado da palavra. A linguagem está no âmbito do significado e do sentido, tá? Não de um só. Porque às vezes quando a gente fala linguagem, parece que é o falar, parece que é o significado daquela palavra, como você emprega essa palavra numa frase. E para Vygotsky não é só isso, é o sentido que você atribui àquela fala, né? Então, tem uma frase famosa que é assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Eu acho que é o maior exemplo de significado e sentido. Quando eu falo, tem um significado minhas palavras. Agora, a forma que você entende é carregada de sentido. E quem atribui esse sentido? Você, na sua história de vida, nas suas experiências anteriores, né? Nos seus vínculos afetivos e sociais. Eu falo muito rápido, né? É empolgação, gente. Tem que respirar para falar, né? Mas olha só, vocês fiquem à vontade, tá? Para falar assim, levanta a mão, fala, professora, peraí, volta. Porque senão a empolgadinha aqui fica falando sem parar. Para Vygotsky, a afetividade estará diretamente ligada, então, a essa subjetividade, tanto da criança quanto do cuidador, né?
E essa afetividade, ela vai ser transformada pela cultura, diferentes manifestações culturais, assim como transformando-a reciprocamente. Eu escuto e eu atribuo significado a partir das minhas experiências anteriores e como eu estou recebendo tudo isso. Para Freud, no que tange as relações entre os impulsos e o funcionamento consciente, é interpretativo a partir da relação transferencial entre o paciente e seu analista. A pesquisa converte-se, então, na procura dos significados inconscientes para manifestações conscientes, sejam afetivas e ou cognitivas. Então, para Freud, existem manifestações de comportamento na idade adulta que são, na verdade, o reflexo daquilo que a criança viveu, mas que não atribuiu significado naquele momento. Ela não compreendia o que estava acontecendo. Muitas vezes ela nem percebeu o que estava acontecendo. E só quando ela chega na idade adulta é que ela toma consciência daquilo que foi vivido e aí ela estabelece um novo significado. Para Freud, desde que ela estivesse em acompanhamento, em análise, porque senão ela não atribuiria novo significado. Oi? Não? E aí Professora, Oi? para a senhora, qual dessas teorias valeu mais nesses anos que a senhora tem de aula? Que se enquadrou mais? Não existe um só. Você vai perceber na sua prática diária que tem hora que você vai olhar um aspecto piagetiano, outras horas você vai encontrar um aspecto freudiano. Não tem um só. Agora, vamos lá. O que faz mais sentido para mim, tá? Para mim, dentro da minha concepção. Dentro da minha concepção, gente, Vallon é o que descreve melhor a relação entre afetividade e intelecto, tá? Ele, para mim, é o que traz uma contribuição mais rica e mais aprofundada, teórica. Porém, Piaget, dentro dessa concepção em fases do desenvolvimento, ele consegue mostrar de forma mais prática essa relação entre afetividade e intelecto. Ficou claro para você? Eu vou encontrar Vygotsky, eu vou encontrar Freud, sempre, sempre, né? Mas, e aí tem outros, por exemplo, Rogers, né, que eu gosto muito. Carl Rogers, ele fala que dessa relação professor-aluno, para ele é a mesma relação terapeuta-cliente. E aí, para mim, faz muito sentido, né? Quando eu estabeleço um bom vínculo com o cliente, flui. Quando eu estabeleço um bom vínculo com o aluno, flui. Aluno que você não estabelece um bom vínculo, fica emperrado o negócio. Não flui. Entendeu, Glau? Entendi. Então, eu estou falando desses 4, mas tem um outro que me representa ainda mais, que é o Carl Rogers, que a gente não traz aqui para discussão, porque eu não poderia discutir todos, né? Mas que para mim faz muito sentido. Se eu estabelecer um bom vínculo com meu aluno, Glau, eu entendo que eu não vou precisar cobrar nada dele. Vai ser natural o processo de aprendizagem. Entende? Tem a parte física, intelectual. Ok? Se eu estabelecer um bom vínculo com ele, tudo vai funcionar dentro do processo de cognição. Então, professora, eu tenho que ter um bom desenvolvimento com o meu aluno. Sim, uma boa relação. E aí vamos retomar. Eu falei isso no primeiro dia de aula e vou falar hoje de novo. Ter um bom relacionamento com o aluno não é ser permissivo. Pelo contrário, a criança ela precisa de segurança, o adulto precisa de segurança, tá? Ter um bom relacionamento com o aluno não é o aluno te chamar de tia. Isso não influencia em nada. Ele pode te chamar de tia e não ter um bom relacionamento com você. Tá? Ele pode te chamar de professora e se sentir dentro de uma relação ali que favoreça o processo de aprendizagem. Ok? Ok, entendi. Perfeito, professora. E aí,
Piaget, para a gente concluir, né, ele fala afetividade e inteligência seriam polos indissociáveis. Ele fala de uma relação que está conectada, né, que um não existe sem o outro, mas possuem papéis diferentes, sempre caminhando juntas, conferindo as ações e dupla caracterização, tanto estrutural, né, que é a parte da inteligência, quanto energética, que é a parte da afetividade. Percebam, todos os autores, inclusive esse que eu trouxe extra com a pergunta da Glau, né, que é o Carl Rogers, e eu poderia trazer Lúria também para vocês, todos eles falam assim, não existe aprendizagem sem afetividade. Para alguns, você nem percebe a afetividade, como é o caso de Freud, né? Para outros, é uma construção que se dá simultaneamente. Mas em todos os casos a gente observa a importância dessa afetividade, desse movimento interno. Afetividade, gente, não é o aluno gostar de mim, não. Não é isso, né? A afetividade é ele se sentir seguro, a afetividade é ele se sentir acolhido, a afetividade é lá pai e mãe, que eu estou dando exemplo de professor, aluno aqui, porque é a área de atuação de vocês. Mas eu poderia trazer relação terapeuta-cliente, eu poderia trazer a relação mãe-pai, né, cuidador, seja ele quem for, com a criança. Porque a aprendizagem que a gente está falando aqui não é a aprendizagem só, formal, escolar. Nós estamos falando daquela aprendizagem que eu trabalhei com vocês no semestre passado, que é desde quando a criança está na barriga da mãe, ela está aprendendo. E quando que acaba o aprendizado? Quando ela morre. A criança morreu, pronto. Criança, o adulto, né, o velho, o idoso, morreu, acabou a aprendizagem, mas até o último instante ele está aprendendo. Aprender aqui está relacionado com a afetividade. Eu trago os exemplos de escola e de sala de aula porque é da atuação de vocês, mas eu não estou falando só sobre isso. Ficou claro? Pronto. Sim, fica. Sim. Então, o afeto é uma condição necessária para a constituição da inteligência. Olha só, condição necessária. Ele está falando assim, não existe aprendizagem sem afetividade. No entanto, em minha opinião, não é uma condição suficiente. Só gostar de mim, ou só se sentir acolhido, ou só se sentir seguro, não vai garantir o processo de aprendizagem. Tem outros fatores. E aí vocês já aprenderam também, né, aqui nessa disciplina. Atenção, memória, QI, né, funções executivas. Muito bem. Tudo isso vai influenciar no processo de aprendizagem. Agora, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que afeto é uma condição necessária para que ocorra a aprendizagem, mas não é só o afeto. Isso, segundo Piaget. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Bom, primeiro eu vou abrir, né, para alguém tiver dúvida, tiver pergunta. E aí a gente vai encerrar a aula e eu quero relembrá-los. Dos 4 artigos que eu mandei, vocês vão escolher 2. Um que vai falar sobre Vallon, porque eu acho importante, tá? Vocês focarem nessa contribuição de Vallon. E um que fale de todos eles. Então, escolham. Dá uma olhada aí no resumo dos artigos e escolham 2 artigos para fazer a leitura. Combinado? Combinado, professora. Combinado. Professora, Por enquanto, vocês só vão se preocupar em ler 2 e fazer as anotações de vocês. Por enquanto é isso. Tá bom? Fala. professora, aí a gente vai falar na sala? Então, calma. A gente... Por enquanto, só isso, tá? Mas Tá. anotem, porque aí na semana que vem eu vou contar com a participação de vocês. Mas não pensa que isso é um seminário, não, gente, tá? É um bate-papo que a gente vai ter para concluir esse capítulo. Eu não gosto de falar assim, leiam para vocês fazerem uma atividade, porque senão aí já buga, né? Não, relaxa.
leiam com vontade, com prazer. Eu dei 4 opções, escolham 2, né? Que vocês se identificam ali com o texto, com o resumo. E aí, na semana que vem, a gente vai conversar sobre esses textos. Combinado? Combinado. Núbia, Oi? você pode passar no AVA os slides da aula passada e dessa aula, por favor? Vou. Depois. O que mais? Ok, obrigada. Só? Então, gente, boa noite. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês, pela companhia. Gratidão mesmo, é o que eu tenho para dizer para vocês. E eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre essa relação entre afeto e aprendizagem. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima semana, se Deus quiser. Tá bom? Obrigada, senhora professora. Obrigada, Núbia. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Obrigada, professora. Boa noite. Aula muito boa. Obrigada.